Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no Design Team e hoje um vídeo diferente, né? Eu acho que estava numa pegada ali, estratégia, times, o contexto e tudo mais, não que a gente tenha escapado disso, mas é que vale a pena trazer também uma coisa que já era um plano meu há muito tempo, de trazer um assunto diferente, inclusive um assunto nerd. Sim, exato, fato, é isso, um assunto nerd, porque é isso que nós somos. Todos têm um nerd de alguma forma, né? Um lado nerd ali da força. Da força, exatamente. Então, eu tava pensando, né? Pô, eu queria gravar um vídeo que eu trouxesse uma visão, que de alguma forma eu falo sobre o design, mas também falo sobre uma coisa que eu sou apaixonado, que é filme de ficção científica. Pra começar. E depois, qual filme de ficção científica? Star Wars. Então por que não falar sobre o design Star Wars? É isso. Eu acho que, nossa, ó. E aí eu fiquei super empolgado. Fazia tempo que eu tava ensaiando. E ensaiando mesmo para poder construir um conteúdo que ficasse legal para essa produção. Talvez esse piloto de uma série que possa surgir paralela aqui no Design Team. Porque se a gente parar para pensar, né, esse universo de ficção científica, de filmes, de gibis, de desenhos, ele é gigantesco. E assim, se eu fosse elencar tudo que eu gostaria de falar sobre essas questões, a lista é gigante. Tá aqui, Akira, né, Blade Runner, a Fundação, eu já comecei aqui, Philip Dick, O Homem do Alto Castelo, super ficção, que mais? Olha, Hora de Aventura, filme Batman, por exemplo, o último Batman, sensacional, Star Trek, se fosse o caso para falar, apesar de não gostar, não, mentira, blasfêmia, falar que você não gosta de Star Trek é perigoso, é muito perigoso. Mas assim, vai ampliando pra muita coisa que eu acho muito legal. Obelix, adoro Obelix. Nossa, Obelix, gente, Asterix e Obelix, vocês já assistiram então? Já leram? Tem os filmes também, mas o gibi é tudo, né? Moebius, Frank Miller, o Rafael Grampa, nossa, e começa, e vai. O próprio Alan Moore, V de Vingança. Nossa, V de Vingança. Who is but the form following the function of what, and what I am is a man in a mask. Filmes Tron, eu adoro o filme Tron. Você sabia que eu gosto do filme Tron? Apesar de ser tosco, eu gosto do filme Tron. Eu gosto do primeiro e gosto do segundo pra caramba. Ainda mais porque tem Daft Punk. Adoro Daft Punk. Inclusive tem 2 bonecos Daft Punk. Mas tudo isso. Esse é o universo nerd. E por isso eu queria trazer uma ideia de um nerd design. Ó. E aí, você topa entrar nessa comigo? Me diz. Porque daí eu preciso do seu comentário falando se você gosta desse conteúdo. Com essa pegada. O design mais a coisa nerd. E aí ela, né? Quando fala nerd, ela amplia, né? Pra muita coisa, né? É isso. E pra começar também, você já se inscreveu no Design Team? Se inscreve no Design Team. Eu preciso de você inscrito, né? Que é assine. Não é membro. Membro é outra coisa. E além disso, dá like no vídeo. Mas o like você pode dar no final, durante. Mas se quiser dar agora, melhor ainda. Ajuda nas métricas. E tamo aí. O que você acha da ideia? Vamos nessa comigo? Vamos falar um pouquinho de Star Wars, porque vamos ver se eu vou conseguir falar de tanta coisa Star Wars. Ah, eu esqueci, Tartarugas Ninja também. É outra coisa que eu gosto. Transformers. Ah, tem até a coleção de Transformers aqui, tem Tartarugas Ninja aqui também. Hellboy. Nossa, só de eu olhar os bonecos, porque eu já comecei a ficar pensando, não, eu não vou parar. Vamos pra vinheta. Se tem uma coisa que é interessante a gente parar pra pensar é como que Star Wars poderia ter sido um fracasso? Em 1977 foi lançado o primeiro filme de Star Wars, Uma Nova Esperança. Olha só, hein? Um filme que abriria uma saga monstruosa de uma sequência de mais 2 filmes, que é a história do meio, que depois, na década de 90, filmariam mais 3 filmes, que é a história do começo, e que agora, há pouco tempo, fariam os últimos 3 filmes, que é a história do final. E nesse caminho todo, uma série de outros filmes, séries, desenhos, complementos, animações, merchandising, tudo que você imaginar
gibis, livros, para criar esse ecossistema de uma história que se tornou uma saga monstruosa e um dos maiores sucessos em relação a dinheiro que você possa pensar. Mas tudo isso porque ali em 77 foi lançado com uns riscos tremendos, mas não foi. E por que não foi? Talvez porque parte disso, o design foi um grande responsável por isso. E o design, quando eu falo, é o design como um todo, né? A arte em si, os conceitos, as aplicações, as estruturas, a construção, tudo isso fez parte, talvez, dessa visão que fez de Star Wars e faz Star Wars um grande sucesso. Pelo menos para mim é algo muito marcante nesse sentido. Tudo bem que essa história começou a ser escrita pelo George Lucas, o grande diretor e criador, né, desses filmes, em 1972. Sim, ele começou a escrever desde lá essa grande saga. 19 de fevereiro de 1972. Primeira transmissão em cores da televisão brasileira. E uma coisa que é interessante, que se você parar para observar, a forma como o George Lucas construiu e escreveu essa ideia de Star Wars, ele captura várias referências de vários lugares. Referências de uma cultura de ficção científica, histórica, cultural, e que provavelmente isso ajudou muito a criar uma conexão emocional que nós temos quando a gente olha para uma saga como essa. E são elementos que vão desde a camada visual, passa pela semiótica, destruindo ela. Já o signo, que é o objeto de estudo da semiótica, pode ser qualquer coisa. Ele é a essência da linguagem. E é tudo o que nos faz lembrar de algo. Até elementos culturais, quando a gente pega, por exemplo, a cultura japonesa, né, a questão dos samurais, o filme Os Sete Samurais. A gente pega ali as questões de filmes antigos, que eu vou citar sobre isso, e isso tudo provavelmente foi consolidado por um grande profissional como Ralph McQuarrie. Claro que tinha que ter a mão de um grande ilustrador e artista como ele. O Ralph McQuarrie, ele não é um profissional que ficou só focado em Star Wars, pelo contrário, ele já tem uma conexão com a cultura de ficção científica em outros materiais, outros conteúdos, que para mim, por exemplo, quando eu era criança, eu assistia muito a série Battlestar Galactica. E ela foi muito marcante pra mim porque, assim como eu assisti Star Wars, depois eu dei a continuidade nessa visão de ficção científica que meu pai alimentava muito com Battlestar Galactica. E o McQuarrie foi responsável por ilustrar e desenhar os conceitos da série e do filme Star Wars, da série Battlestar Galactica. E não só isso, ele também foi pro ET, o Extraterrestre. Aquele filme da década de 80, Kukon, ou Kukon. Nem lembro como é que fala, mas era daqueles ETs que vinham pra Terra e aí colocavam suas pedras dentro da piscina e os senhores de idade entravam e ficavam com vitalidade e depois foram embora com os ETs. É um super filme pra época, né? Eu me lembro com todo carinho. Acho que talvez se eu assistir hoje eu vou achar uma bosta. Mas naquela época era um filme sensacional. Tudo aquilo também foi concepts do Ralph McQuarrie, que é um puta artista que ganhou Oscar, que se formou na Art Center College of Design. Então, assim, ali foi o que fomentou a visão e a construção dos ícones, que faz muito sentido a gente falar sobre ícones quando a gente fala sobre Star Wars. Icon living, start a record label, Misfits just did it. Whoa, nylon cover 5 minutes. Whoa, we up too hot in the business. About to make a movie independent. Need new trucks independent. I need you to listen to the. Inclusive, George Lucas, ele já falou e já citou que ele atribui o sucesso, né, e a existência de Star Wars graças aos conceitos criados pelo McQuarrie. Porque se não fosse por ele, talvez a gente não tinha essa ideia e esses conceitos que foram criados naquela época. Ralph McQuarrie version of Darth Vader had a more evil look. Larger eyes, a more menacing brow accentuated by the helmet. Eu gosto pra caramba dessa
desse trabalho que o George Lucas fez junto com o Ralph Maguire de fazer essa ideia, né? A pessoa que teve as ideias junto com a pessoa que também tem as ideias, mas traz a consolidação. Praticamente o trabalho de um designer, talvez. E essas conexões, por exemplo, né? O robô C-3PO, o robô dourado da saga Star Wars, aquele robô que é o embaixador falante, etc. Né? Para você que não sabe, eu já tô te introduzindo aqui essas informações. Plans? What are you talking about? I'm going to regret this. Are you sure that... Quando o George Lucas pediu pro Ralph Maguire desenhar, ele pediu pro Ralph Maguire desenhar aquele robô do filme do Fritz Lang, Metrópolis, de 1927. Ou seja, no sketch que você vê o trabalho de Ralph Maguire, você vê o robô do Fritz Lang, que é completamente diferente do que foi construído depois para o filme. Assim como os outros personagens. Se você pega o Chewbacca, ele é um outro conceito, o R2-D2 é um outro conceito, o próprio Luke Skywalker nem era Luke Skywalker, era Starkiller, e ele tinha um outro conceito, o Darth Vader é um outro estilo, os Stormtroopers também, mas esses desenhos, por mais que eles não foram seguidos na época, à risca, na construção, e por motivos muito óbvios, eu já vou falar disso, eles abriram muito o leque de Star Wars. Mas o que é mais legal ainda é que é a cabeça dos criadores de Star Wars, né? Mesmo aqueles conceitos não terem sido usados lá nos 3 primeiros filmes gravados na década de 70, eles foram usados hoje. I'm crushing your bones. O próprio desenho do Chewbacca para o filme foi uma coisa, parece um grande cachorro gigante, mas no conceito do Maguire era um outro tipo de extraterrestre e que foi usado depois como personagem Zed na série Star Wars Rebels, assim como o robô. O robozinho, que foi o conceito lá atrás, foi usado como Chopper na mesma série Star Wars Rebels. E é muito legal, e aí vem curiosidade desse mundo pop, mundo nerd, etc. E a Funko Pop criou uma linha em homenagem aos desenhos do Maguire, trazendo os personagens rascunhados pelo Maguire como bonequinhos. E aí, eu, óbvio, né, como um bom nerd consumista, eu fui lá e comprei essa coleção, não completa, porque eu não tive acesso a todos ainda, mas comprei o Starkiller, o Stormtrooper, o Snowtrooper e, principalmente, o conceito do R2-D2, que era a cara do robô do filme Metrópolis de 1927. Então tá aqui. O próprio bonequinho do Funko é muito parecido com a robô lá do filme do Fritz Lang. Isso é muito legal, né? Então, uma homenagem que a Funko fez pro Maguire no concept dele como um boneco, realmente. E talvez apareça, ou já tenha aparecido em algum filme, assim como eles fizeram as adaptações capturando, né, o Chewbacca antigo e o R2-D2 nesses novos filmes e séries. E tudo isso nos mostra, né, que assim, nós tivemos os conceitos dos desenhos sensacionais que o Maguire trouxe, né, abrindo e expandindo a visão da ficção científica relacionada àquilo. O que, em paralelo, a gente tem até filmes como Star Trek, né, que tem um estilo visual que é muito marcante, e Star Wars também construiu isso. E aí vem uma coisa que eu acho que é um ponto muito interessante para a gente parar para pensar, que era a construção da época, o contexto. 1970 e pouco, 1976, 1977, inclusive um ano antes de eu nascer. O que tinha de tecnologia para se produzir, construir e entregar numa questão de ficção científica? Existiam referências na época, claro, já existiam grandes filmes de ficção científica e séries. In the man who fell to earth. Mas é óbvio que o George Lucas estava explorando uma outra temática e uma outra assinatura. Quando você pega exatamente os desenhos do Maguire para que os projetistas construíram, a gente nota uma diferença, mas era exatamente pelas limitações existentes na época. Uma questão assim, pensa comigo, não existia impressora 3D, né? Não tinha como você ter a variedade de materiais para se construir espaçonaves, por exemplo,
armaduras. Então, tudo aquilo foi adaptado para o que era possível, não só por uma questão de budget do George Lucas, mas também por uma questão do que era possível construir manualmente na época. George Lucas usava muitos efeitos práticos, a gente sabe disso, e nunca deixou de construir maquete. Então imagina construir uma maquete de um Destroyer, de um T-Fight, né, de um X-Wing, de todas essas naves e elementos que são chaves durante toda a saga inteira. E que trouxe uma assinatura visual, isso que foi legal. A partir dali, mesmo o rústico, com todos os limites para se construir, isso tudo virou uma marca de referência que hoje ganhou uma escala de cult, de característica, de chancela do que é realmente Star Wars. E quando a gente vai ainda por um outro elemento que eu acho que é muito legal a gente trazer, são para as interfaces visuais. Eu adoro ver as interfaces visuais de Star Wars. Se você parar para pensar na década de 70, 60 para 70, imagina a computação gráfica daquela época. Gente, basta você assistir um filme antigo. Para você conseguir desenvolver um gráfico em um computador, era praticamente um trabalho de engenharia. E era assim, uma coisa... Desenhar um pixel, cara, era uma loucura para você fazer esse tipo de coisa. E aí Star Wars se inspira muito nas suas interfaces visuais, numa linguagem que inclusive parece muito de radar de raios catódicos. Beyond its scientific and technical uses, even the artist can discover new forms of graphics. Para a época, aquilo até se conectava com como era a computação, e talvez até fosse vanguarda dentro do cinema. Aí passou por uma fase de obscura, onde aquilo era horrível, e hoje se tornou assinatura total. Muito bem explorada, inclusive, numa série que eu virei muito fã, que é Andor. Que ela mostra não só o aspecto dessas interfaces visuais, como a composição de comunicação visual, e aí vai até arquitetura, que é outra coisa que é muito legal. Mas essas interfaces gráficas, elas viraram essa assinatura principal. Inclusive, vem com uma ideia muito de ideograma, pictograma, né? Numa linguagem única, num idioma único, numa forma que só eles entendem aquele significado. Eu gosto muito de trazer isso, porque isso começou a ser muito explorado pelos diretores. E se a gente pega a própria série Mandalorian, ela também trabalha com isso. Mas ela já trabalha de uma maneira diferente, porque é quando o Império acabou. Então tem todo um redesenho das interfaces. Eu acho muito legal que tem um episódio onde uma pessoa do Império, né, ela tá trabalhando como se fosse numa área de arquivos, e ela tem que usar aquela tecnologia antiga para verificar os arquivos que eram do Império, para ver o que vai fazer com isso agora que existe uma nova república. Então, tudo isso é mostrado nesse contexto de Star Wars. Looks like it. But it's all still perfectly good. It's Imperial technology. Aí uma coisa que eu também gosto pra caramba, como é muito bem trabalhado, que vem uma relação da direção de fotografia, né, e a direção artística, que é a questão da arquitetura. Nossa, isso daí que se conecta com as naves, que eu também já vou falar das naves. Para mim isso é um elemento assim que hoje em dia eles exploram de uma maneira que eu acho sensacional, né? Você teve ali a primeira trilogia, que aí não é a gravada, é a temporal mesmo, que começa com a Ameaça Fantasma, onde vem o Darth Maul, por exemplo, onde é o surgimento, né? Onde vão lá e salvam Anakin, o futuro grande Darth Vader. Então, você tem ali uma arquitetura sendo mostrada em Tatooine, nas cidades, em Coruscant, que é a capital da República. Toda essa arquitetura sendo trabalhada, mas sempre de uma forma, né, grandiosa, mas também que não te dá os detalhes dos becos, dos lugares. Aí você tem a trilogia do meio, que é a Nova Esperança, né? Que aí é a vida do Luke Skywalker, que vai descobrir quem é o pai dele, e que vai ser ali a luta para o declínio do Império. Então você tem um império estabelecido, construído. Então você tem as características dessa arquitetura muito presente, né, nos elementos que definem o que é império, inclusive. Se você olha a Estrela da Morte, se você olha os ambientes onde o império se estabelece, eles têm uma característica visual em sua arquitetura e sua estrutura, diferente dos outros planetas, que cada um ganha uma assinatura visual muito clara para você perceber. E aí você tem a Nova Ordem, que quebra com isso também,
apesar de tentarem resgatar com essa nova ordem e etc. A minha cereja do bolo é quando a gente fala de um filme e uma série que, sim, pra mim são as melhores até agora, viu? Sendo bem sincero, assim, top 1 é Rogue One e Andor. Isso pra mim é sensacional. E que na ordem cronológica é o contrário, né? É Andor e depois Rogue One. Mas não vou dar spoilers aqui. Mas eu gosto muito como eles exploram não só a questão de diferenças dos planetas, suas arquiteturas, mas o Império se estabelecendo e levando a sua arquitetura para outros lugares, mas também quando eles abrem e mostram a capital do Império, Antiga República, que é Coruscant. Eu acho sensacional como eles mostram os becos, a cidade na parte de cima, a cidade na parte de baixo, e que isso você enxerga um pouco também em Clone Wars, que você também vê um pouco disso agora em Bad Batch, que é outra série animada. Então eu gosto pra caramba como eles exploram um pouquinho mais essa visão da arquitetura. E tudo isso que eu tô falando, não só a questão da arquitetura, mas também essas questões de interfaces, elas fazem parte de um trabalho de identificação, de trazer o nosso vínculo com o vínculo da história, né, do storyline, com o nosso mundo real, o nosso mundo daqui. As locações, por exemplo, muitas das locações que foram filmadas da série Andor e ali nos ambientes da capital, são ambientes reais, existentes aqui no nosso planeta, filmados em Berlim, filmados na Suécia, filmados em lugares, mas que estão ali. Inclusive existem vídeos na internet onde tem designers e outros profissionais que comentam, ó, esse lugar é um lugar que eu estava ali na hora da filmagem, eu apareço na filmagem. Então essa conexão dessa arquitetura rústica, essa ampliação do universo, somada à identidade e às assinaturas que Star Wars querem pôr nesse sentido, acho que fazem uma conexão com a gente emocional e de reconhecimento muito importante. O Mo aqui no meu colo, né? Vocês podem ver. Ele fica assim, ó. Ele tá desse jeito, gente. Ele tá tentando capturar as energias. Mas tá aqui, tá bonzinho por enquanto, né? Daqui a pouco ele começa a saltar, querer fazer N coisas. E o pior, ele tá ronronando. Mas dizem que gato é bom pra o Ibope, né? Pra deixar a coisa mais, né? Falando dessa relação visual com o nosso mundo real e o mundo da ficção científica que Star Wars trabalha, a gente pode ver, por exemplo, quando o Império faz o seu trabalho visual como uma ditadura. A relação que o Império faz, visualmente falando, é muito parecida com ditaduras que nós enxergamos no nosso mundo real. Não só em relação a uniformes dos personagens, né? Não só a estrutura, tons, como também características na hora do discurso, nos ambientes, como as tropas andam. Tudo isso é para fortificar elementos visuais de reconhecimento, de semiótica que nós temos no nosso mundo, para esse reconhecimento de como que foi também, ou como é no universo da saga Star Wars. E aí quando a gente fala sobre as naves, eu acho que elas vêm para fortificar todo esse trabalho de iconografia, porque sim, a ideia das naves é trabalhar da mesma forma como nós reconhecemos ícones. Se a gente parar para pensar em relação a ícones play, stop, de um player, por exemplo, é exatamente isso, são ícones simples e reconhecidos universalmente. O trabalho que a equipe artística de Star Wars fez na construção das naves e suas formas foi com o objetivo de trazer todo esse trabalho de iconografia e reconhecimento do que é o que e de quem é o que. Trabalhar com formas primitivas simples. Por mais que tenha sido implementado questões e visuais mais orgânicos em alguns ou outros filmes ou séries da saga, sempre são para destacar ou diferenciar algum personagem ou algum elemento. A nave da Padmé, por exemplo, lá na trilogia, que é historicamente a primeira, é uma nave que quebrou completamente a questão de identidade visual. Uma nave, né, com curvas, prateada, toda com desenho diferente. Mas essa ideia era exatamente para trazer um destaque e uma quebra do que é a construção, inclusive das naves do Império e dos rebeldes, quebrando completamente essa linguagem mais simétrica. Mas mesmo assim faz parte de um grupo de semelhança e de conexão que a gente faz.
Existem 3 elementos que para mim são fundamentais nessa construção desses ícones visuais e principalmente das naves quando a gente fala do universo de Star Wars. Por exemplo, quando a gente fala sobre silhuetas, as silhuetas elas são icônicas nesse sentido, porque é exatamente para te transmitir uma ideia simples e de fácil reconhecimento. Quando a gente olha para um T-Fight, por exemplo, são 2 chapas que parecem 2 placas solares com uma bola no meio. Se quer coisa mais simples e um formato de fácil reconhecimento do que aquele, quando você vê uma nave daquela, você sabe que é uma nave do Império. E se você olha esses formatos de cima, o shape, você claramente consegue reconhecer de quem é o que, para quem que é o que e como eles se comunicam. E essa construção dessas formas e silhuetas simples e simétricas, ela serve para tudo. E mesmo em tempos diferentes durante a saga, eles não quebram esses ícones. Eles se mantêm os mesmos com pequenas adaptações. Vai desde historicamente dentro da linha temporal do Star Wars do primeiro filme até o último episódio da última série lançada. São os mesmos shapes com pequenas adaptações, mas para não quebrar a sua leitura e seu entendimento sobre qual contexto está sendo tratado, qual personagem, qual grupo, qual planeta. Outra coisa que é fundamental nesse contexto dessa construção, dessa iconografia e linguagem visual, é a questão dos materiais. Para mim isso também se cola muito nessa questão da conexão e do entendimento do reconhecimento. Na época, quando eles iam construir as naves, como eu falei, era tudo feito de material realmente real. As naves eram construídas e até hoje é feito dessa forma, porque isso criou uma cultura de Star Wars, era feito de pedaços de aeromodelismo que eles iam colando e construindo. Ou seja, por uma questão física e da época, não era possível você construir formatos de naves muito avançadas. Então, teve uma soma de 2 elementos que eu acho que são bem interessantes, né? Primeiro, construir naves que eram reconhecidas na sua mensagem, ou seja, adaptando o nosso mundo real. Então, um exemplo claro é um destroyer do Império. É um navio de guerra do nosso mundo. Você pega o cockpit da nave do Han Solo, da Millennium Falcon. É o cockpit de um avião da Segunda Guerra Mundial. Assim como várias outras naves fazem essa transição de aparência muito próxima. E os materiais que esses modeladores e artistas construíam eram muito rudimentares, então eles usavam essa conexão de forma mais ao rudimentar do material físico que eles precisavam construir. Isso fez muita diferença, porque o que é interessante, e eu já li sobre, os defeitos dessas construções começaram a fazer parte, inclusive, do contexto, do porquê existia. O defeito virou arte também. Então, até hoje isso é usado. E essas formas simétricas de pedaços sendo encaixados, de partes de metal, tudo isso fez não só a questão da conexão, a forma, mas também esse é uma coisa real e que traz um elemento fundamental. Isso poderia existir no nosso mundo, porque isso é construído pelo nosso mundo. Então toda essa ideia de conceito, ela faz esse processo, como eu já falei, de conexão e identificação. Mesmo depois da evolução do CGI, eles continuam ainda usando muito desse tipo de trabalho manual, de adicionar o defeito. Eu lembro que eu fui numa exposição na década de 2000, mais ou menos, que teve no Ibirapuera de Star Wars, onde tinham ali os elementos, as maquetes que foram usadas no filme, ou pelo menos parte delas, da Ameaça Fantasma, que é a primeira trilogia, historicamente falando, mas que foi filmada no meio. Essa ordem é terrível. E eu vi os materiais ao vivo e é sensacional, porque é exatamente o que eu estou falando. Você vê os problemas, você vê os defeitos, mas você vê que aquilo parece que foi feito para ser real e que parece real e tá ali. É uma sensação muito legal, mas tem todo esse trabalho de conexão visual
de ícone, silhueta, formas, e a inspiração de onde veio é claramente notável em todos os sentidos. Parece, inclusive, se a gente parar para pensar, que é uma evolução da nossa civilização. Mas não é essa a ideia do George Lucas na sua construção visual. É uma outra galáxia com seres humanos e outros seres interplanetários. Tudo isso, para mim, são elementos que fazem parte dessa construção do que é Star Wars. Porque vai desde o capacete, que tem um formato que parece um capacete de um gladiador, que usa de uma armadura, que tem alguém que tem um capacete que parece de um samurai, que usa uma espada, né? Que você tem as roupas, que são pedaços de tecidos parecidos com os nossos, que tem as armas, que são reconhecidas, que são ícones, que você enxerga e fala, essa é do Han Solo, essa é do Luke, essa é do Darth Vader, essa é do Mandalorian, essa é da Ahsoka. E tudo isso constrói esse universo que cria essa expectativa, mas através de uma linguagem visual que começou de uma forma rudimentar, quase uma tentativa e erro, e que virou, como eu já falei, o elemento marcante de reconhecimento de uma série, de uma saga que, você sabe, tá aí. Eu tenho toda essa coleção aqui, não é à toa que você consegue ver esses elementos e que mexem com o imaginário. Mas que, eu volto a falar, tudo isso foi possível por essa construção e expansão dos elementos visuais que foram fundamentais para criar esse sentimento de querer entender e ver mais ainda sobre o que acontece dentro desse universo. É isso. Para começar, eu acho que essa foi a ideia desse vídeo, criar aqui uma conexão sobre esse primeiro, e que pode ser de vários outros, e de vários outros filmes. Eu posso voltar a falar de Star Wars, eu posso voltar a falar de muitas outras coisas aqui. Mas que para eu fazer isso, eu preciso da sua resposta, do seu comentário, do seu feedback. Então me fala, você gostou desse vídeo? Comenta. Gostou mais ainda? Dá like. E não se esqueça, se inscreve no canal e acompanha todos os outros conteúdos que tem aqui. Tem muito conteúdo. Olha como dá para expandir. Dá para falar de coisa muito séria, dá para falar de coisas de negócios, dá para falar de coisas de dados e dá para falar de coisas nerds de Star Wars, Akira, Blade Runner, Tron. E vai começar a lista de novo. Não, deixa eu parar. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.